Você já sentiu que sua vida espiritual está estagnada? Como se suas orações não fossem ouvidas e sua fé parecesse fraca? E se eu te dissesse que existe uma chave poderosa para romper barreiras espirituais e trazer transformação para sua vida? A Bíblia menciona um segredo que os grandes profetas e até mesmo Jesus usaram para se aproximar de Deus, vencer tentações e mudar destinos. Esse segredo é o jejum. Mas o que realmente acontece no mundo espiritual quando jejuamos? Será que essa prática pode influenciar diretamente nossa fé e até mesmo os desafios que enfrentamos? Em Mateus 17:21, Jesus diz algo intrigante. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mas que espécie era essa? O que Jesus quis dizer com isso? Se você nunca praticou o jejum, ou já tentou e não sentiu nenhuma mudança, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque hoje vamos revelar os mistérios do jejum e como ele pode transformar completamente sua vida espiritual. O jejum é uma prática que atravessa séculos e está presente em diversas passagens da Bíblia. Mas será que ele é apenas uma tradição antiga ou um princípio espiritual essencial para a vida cristã? Desde os tempos do Antigo Testamento até os dias de Jesus e da Igreja primitiva, o jejum foi utilizado como uma ferramenta poderosa para buscar a presença de Deus, obter respostas e fortalecer a fé. Moisés jejuou antes de receber os 10 mandamentos. Daniel jejuou para obter entendimento espiritual. Esther convocou um jejum para salvar seu povo. E até Jesus, o Filho de Deus, jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Mas se o jejum era tão importante para os grandes homens e mulheres da fé, por que muitos cristãos hoje o ignoram ou não sabem como praticá-lo corretamente? Além disso, será que o jejum é apenas uma abstinência de alimentos? Ou existe um significado espiritual mais profundo por trás dessa prática? Hoje, vamos explorar não apenas como jejuar, mas por que o jejum tem o poder de transformar vidas e trazer revelações espirituais profundas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre a importância do jejum na sua caminhada com Deus. O jejum sempre foi uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que buscavam um nível mais profundo de comunhão com Deus. Mas por que essa prática tem tanto impacto na vida espiritual? O que realmente acontece no mundo invisível quando jejuamos? Quando alguém decide jejuar, está dizendo ao seu corpo e à sua alma: Deus é mais importante do que minhas necessidades físicas. Esse ato de renúncia nos aproxima do Senhor de uma forma única. O jejum não é apenas deixar de comer, mas um tempo separado para buscar a Deus de todo o coração. Isaías 58:6 nos mostra que o verdadeiro jejum não é apenas uma prática religiosa, mas um meio de libertar os cativos, quebrar jugos e trazer transformação espiritual. Ao jejuarmos, nossa carne enfraquece e o nosso espírito se fortalece. Isso nos torna mais sensíveis à voz de Deus e nos ajuda a discernir sua vontade para a nossa vida. Muitos cristãos afirmam que, durante um período de jejum, sentiram uma conexão mais intensa com o Senhor e receberam respostas que há muito tempo buscavam. Mas o jejum vai além do crescimento espiritual individual. Ele tem um poder estratégico e de batalha espiritual. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos um dos exemplos mais impactantes do que acontece nos bastidores espirituais quando alguém decide jejuar. Daniel jejuou por 21 dias buscando entendimento, mas sua resposta demorou. Por quê? Um anjo finalmente apareceu a ele e revelou que desde o primeiro dia em que começou a orar e jejuar, sua oração foi ouvida. No entanto, o príncipe da Pérsia, um espírito maligno, resistiu ao anjo por 21 dias, até que o arcanjo Miguel veio ajudá-lo. Isso nos mostra que há uma guerra invisível acontecendo enquanto jejuamos e oramos. O inimigo tenta resistir às nossas respostas, mas o jejum é uma arma poderosa para romper barreiras espirituais e acelerar respostas divinas. Jesus também nos ensinou sobre essa dimensão espiritual do jejum. Em Mateus 17:21, ele disse: Este tipo de demônio só sai com oração e jejum.
Isso significa que há níveis de opressão e resistência espiritual que só podem ser quebrados quando adicionamos o jejum às nossas orações. Mas o jejum não serve apenas para lutar contra forças espirituais. Ele também prepara os corações para mudanças e avivamento. Na Bíblia, o jejum sempre antecedeu momentos cruciais. Veja alguns exemplos. Moisés jejuou 40 dias antes de receber os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. Ester convocou um jejum para salvar os judeus da destruição. Ester 4:16. Os ninivitas jejuaram e se arrependeram, e Deus os poupou do julgamento. Jonas 3:5-10. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:2. O jejum não é apenas um sacrifício. Ele prepara o coração para receber algo novo de Deus. Quando jejuamos, abrimos espaço para que o Espírito Santo haja em nossa vida de forma poderosa. Agora, a grande questão é: como podemos conectar essa prática com o nosso dia a dia e o que a Bíblia nos ensina sobre isso? O jejum não é apenas uma prática isolada, mas um princípio espiritual presente em toda a Bíblia, demonstrado por grandes homens e mulheres de Deus. Ele não é algo opcional para aqueles que querem se aprofundar espiritualmente, mas sim uma ferramenta fundamental para o crescimento na fé, para batalhas espirituais e para momentos decisivos. Vamos analisar algumas passagens e entender como o jejum foi usado em contextos diferentes na Palavra de Deus. Desde os tempos antigos, o jejum era uma prática comum entre os que buscavam a presença de Deus. Ele era realizado em momentos de arrependimento, intercessão e busca por orientação. Moisés e o Monte Sinai. Êxodo 34, 28. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites enquanto estava na presença de Deus no Monte Sinai. Foi nesse tempo de jejum que ele recebeu os 10 mandamentos. Isso mostra que o jejum nos prepara para receber revelações divinas. Daniel e o jejum para a revelação. Daniel 10, 2, 3. Daniel jejuou por 21 dias, abstendo-se de carne, vinho e comidas agradáveis. Durante esse tempo, ele buscava entendimento e resposta de Deus. Sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas houve resistência espiritual no mundo invisível. Isso nos ensina que o jejum pode trazer clareza espiritual e abrir portas para respostas de Deus. Ester e o jejum pela salvação do povo. Ester 4:16. A rainha Ester pediu para que todos os judeus jejuassem por 3 dias, antes que ela enfrentasse o rei para interceder por seu povo. Como resultado, Deus interveio, e os judeus foram salvos da destruição. O jejum pode mudar circunstâncias e reverter decretos malignos. O jejum dos ninivitas. Jonas 3:5-10. Quando Jonas anunciou o juízo de Deus sobre Nínive, a cidade inteira, do rei até os servos, jejuou e clamou ao Senhor. Como resultado, Deus teve misericórdia deles e cancelou a destruição que havia sido decretada. O jejum tem poder para mover o coração de Deus em favor de um povo. Jesus e os apóstolos também praticaram o jejum e nos ensinaram sobre sua importância. Jesus e o jejum no deserto. Mateus 4:1-2. Antes de iniciar seu ministério, Jesus jejuou 40 dias no deserto. Durante esse período, ele foi tentado pelo diabo, mas venceu cada tentação com a palavra de Deus. Isso nos ensina que o jejum nos fortalece espiritualmente para enfrentar provações. O jejum, como arma contra forças espirituais. Mateus 17:21. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus disse: "Este tipo de demônio só sai com oração e jejum." Isso significa que há batalhas espirituais que só podem ser vencidas quando jejuamos. Os apóstolos e o jejum, antes de tomar decisões. Atos 13:2-3. Antes de enviarem Paulo e Barnabé para a obra missionária, os líderes da igreja jejuaram e oraram. O jejum foi um meio de buscar a vontade de Deus. Isso nos ensina que antes de grandes decisões, devemos jejuar para ouvir claramente a direção do Senhor. Jesus não disse, se vocês jejuarem, mas sim, quando jejuarem. Mateus 6:16. Isso significa que o jejum é esperado de seus seguidores.
Ele nos ensina que devemos jejuar com o coração correto, sem buscar reconhecimento humano, mas sim com um desejo genuíno de se aproximar de Deus. O jejum não é uma barganha com Deus, mas sim uma expressão de dependência e humildade diante dele. O jejum, desde o Antigo até o Novo Testamento, sempre foi uma ferramenta de transformação espiritual, libertação e preparação para grandes momentos. Se os profetas, reis, apóstolos e o próprio Jesus jejuaram, quanto mais nós deveríamos praticar essa disciplina espiritual? Mas agora surge uma questão intrigante. Será que o jejum pode nos levar a experiências espirituais mais profundas? Existe algo sobrenatural que acontece durante um período de jejum. O jejum sempre esteve envolto em mistérios espirituais. Muitos relatos bíblicos e testemunhos modernos apontam para experiências sobrenaturais que ocorrem quando alguém se dedica ao jejum e à oração. Mas o que realmente acontece no mundo invisível quando jejuamos? Será que há dimensões espirituais que só podem ser acessadas através dessa prática? A Bíblia nos revela que há uma guerra espiritual constante acontecendo ao nosso redor. Efésios 6:12 diz: "Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais." Isso significa que, quando jejuamos, estamos entrando em um nível mais profundo dessa batalha espiritual. Mas como isso funciona? O jejum debilita a carne, mas fortalece o espírito. Isso nos torna mais sensíveis à voz de Deus e nos dá discernimento contra as estratégias do inimigo. No jejum, barreiras espirituais são quebradas. Assim como Daniel enfrentou resistência do príncipe da Pérsia, nós também enfrentamos oposições espirituais quando buscamos um nível mais profundo de intimidade com Deus. O jejum pode liberar o sobrenatural. Existem testemunhos de pessoas que, ao jejuarem, experimentaram sonhos proféticos, visões e até livramentos inexplicáveis. Mas será que o jejum pode realmente mudar destinos? A Bíblia nos dá exemplos poderosos sobre isso. Um dos casos mais marcantes sobre o poder do jejum aconteceu com a cidade de Nínive. Quando o profeta Jonas anunciou que Deus destruiria a cidade em 40 dias, o rei e todo o povo jejuaram e se arrependeram. O que aconteceu? Deus mudou de ideia e poupou a cidade. Jonas 3:5-10. Isso mostra que o jejum não apenas impacta nossa vida individual, mas pode mudar o destino de uma nação inteira. Outro exemplo é Esther. Quando seu povo estava condenado à morte, ela pediu um jejum coletivo de 3 dias antes de se apresentar ao rei. Como resultado, o decreto maligno foi revertido e os judeus foram salvos. Esther 4:16. Se o jejum foi capaz de mudar histórias e alterar destinos no passado, será que ele ainda tem esse poder hoje? Muitas pessoas iniciam um jejum, mas dizem que não sentiram nenhuma mudança. Isso pode acontecer por alguns motivos. Jejum sem propósito claro. A Bíblia nos ensina que o jejum precisa ser intencional. Isaías 58:3-7 fala sobre pessoas que jejuavam sem buscar transformação genuína, e Deus rejeitava esse tipo de prática. Jejum sem oração, o jejum isolado sem tempo de qualidade com Deus, se torna apenas uma abstinência alimentar. O poder do jejum está na combinação entre renúncia e busca espiritual. Motivações erradas. Se alguém jejua apenas para receber bênçãos materiais, pode estar perdendo a verdadeira essência dessa prática. O objetivo do jejum é nos aproximar de Deus e não apenas receber algo em troca. Quando feito com o coração correto, o jejum abre portas espirituais, traz discernimento e pode até mudar circunstâncias impossíveis. Agora, para finalizar, vamos para a conclusão e chamada para a ação, onde traremos uma reflexão final e um convite para a prática do jejum. Posso continuar? Agora que exploramos profundamente o poder do jejum, uma pergunta fica no ar. Se o jejum foi tão essencial para os profetas, reis, apóstolos e até para o próprio Jesus, por que muitos cristãos hoje o ignoram? Talvez seja por falta de entendimento, talvez por comodismo, mas a verdade
é que essa prática continua sendo uma chave espiritual poderosa para quem deseja crescer na fé, obter respostas e vencer batalhas espirituais. O jejum não é apenas uma prática religiosa, mas uma ferramenta de transformação espiritual. Ele pode aproximar você de Deus, como aconteceu com Moisés, Daniel e Jesus. Trazer discernimento espiritual, como no caso dos apóstolos antes de decisões importantes. Romper barreiras espirituais, como nos mostrou a história de Daniel e a luta no mundo invisível. Gerar livramento e mudança de destinos, como aconteceu com os ninivitas e com Esther. Acelerar respostas de oração, como Daniel experimentou após 21 dias de jejum. Se tantos homens e mulheres da Bíblia dependeram do jejum para enfrentar seus desafios, por que nós não faríamos o mesmo? Agora quero desafiar você. Se você sente que sua fé está fraca, que suas orações parecem não ter respostas, ou que precisa de direção para sua vida, considere iniciar um período de jejum e oração. Mas lembre-se, o jejum não é apenas deixar de comer, mas separar tempo para buscar Deus com intensidade. Leia Isaías 58 e reflita sobre como Deus deseja que o jejum seja feito. Dedique um tempo específico para a oração e leitura da palavra. Compartilhe sua experiência nos comentários. Você já praticou o jejum? O que sentiu? Se este vídeo abriu seus olhos para a importância do jejum, não guarde esse conhecimento apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder do jejum. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos profundos como este. Lembre-se, o jejum não é um sacrifício vazio, mas uma jornada de aproximação com Deus que pode transformar sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.